Então, amadas, o que eu quero dizer para você aqui, que Satanás pode tentar tirar os seus sonhos, pode tentar roubar os seus sonhos, pode tentar tirar o que esse tema deste congresso foi colocado no seu coração, pode tentar roubar essa paternidade do seu coração, mas ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir porque o Deus que nós servimos, ele é muito maior. Ele é muito maior do que aquilo que nós pensamos ou do que nós acreditamos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro em Marcos 5. É só Deus para fazer isso, amados. Quando nós começamos o nosso relacionamento, eu sempre pedi a Deus um marido, um casamento, uma família, filhos. E o Senhor nos deu um casamento maravilhoso, um ministério lindo, mas não nos deu filhos biológicos. Aí você pensa, você vai vir falar de paternidade sem ter filho? É Deus que faz uma coisa dessa. Porque nós temos uma igreja, um ministério grande, graças a Deus, onde nossa igreja nos chamam de pais. E eu vim com algumas filhas, intercessoras, amadas, discípulas amadas. E como assim você falar de paternidade sem ter filho? É só o Senhor. É só o Senhor que faz isso. O Senhor nos deu uma igreja, um ministério maravilhoso, onde realmente somos reconhecidos como pai e mãe. De homens e mulheres mais velhos, pessoas, as vovós, nós temos um ministério lindo lá de vovós, elas me chamam de mames. É a coisa mais linda de se ver. E é só Deus que faz isso. E talvez você veio aqui nessa noite, talvez pensando ser a sua última esperança em Deus. Mas Ele tem uma resposta para você nessa noite. Amém? Quantas creem nessa verdade? Amém. Então prepare o seu coração. Deixe a terra do seu coração ser uma terra fértil nessa noite, para que Ele possa falar com você. Amém? Vamos ler então. Marcos 5, o verso 21, fala assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Pula para o 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Só até aqui por enquanto. Amadas, essa mulher, nós podemos ver uma mulher que durante muitos anos da sua vida teve um sangramento. Como a própria palavra nos diz,
Ela foi uma mulher que sofreu, e naquela época uma mulher que, quando no seu ciclo menstrual, ela estava no seu ciclo, ela era considerada impura. Então ela era retirada para um lugar, aonde nesse lugar ninguém poderia tocar, ela não poderia ver ninguém nesse período. Imagine você, 12 anos sem ver pessoas. 12 anos sem poder ter contato com pessoas. Imagino eu que para ela ir aos médicos, para fazer o tratamento, deveria passar por diversas tribulações para conseguir fazer um tratamento. E como a própria Bíblia fala, ela gastou tudo. Ela usou todos os seus recursos, ela usou tudo o que tinha, e acredito que até a própria família havia abandonado. 12 anos, imagine você, em um período de tempo em que havia-se preconceito. Havia-se preconceito. Então, uma mulher que, aos olhos da sociedade, estava sofrendo, estava padecendo, não tinha cura. Então, essa mulher, eu acredito que ela já estava desistindo de tudo, desistindo dos seus sonhos, desistindo de famílias, porque ninguém queria tocá-la, ninguém tocava, ninguém conversava, ninguém mexia, porque era uma mulher que estava isolada, estava sangrando. E Deus trouxe você aqui nessa noite, porque talvez você tenha um sangramento na sua alma. E Ele pergunta para você nessa noite, qual é o sangramento que você tem? O que tem te bloqueado da sociedade? O que tem te tirado do meio da sociedade? Do meio da sua família? O que tem feito você desistir dos seus sonhos? Essa mulher, com certeza, como nós mulheres, tinha muitos sonhos. Tinha um plano de vida, como eu sonhei em me casar, sonhava em viver algo maravilhoso, como a gente tem vivido, graças a Deus. Ela deveria ter tido esses sonhos. A gente, na nossa adolescência, a gente cria tanta expectativa, não é verdade? A gente cria tanta coisa quando a gente é solteira, a gente idealiza tanto. Ai, eu quero um homem assim, quero um homem assado, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero me tornar uma excelente profissional. Quero fazer isso, quero estudar, quero ser uma excelente empresária. A gente tem muitos sonhos. E com certeza com essa mulher não foi diferente. Porque nós, como mulheres, nós sabemos bem como é isso. Nós sonhamos, nós idealizamos. Mas muitas das vezes vamos por caminhos que não é trilhado pelo Senhor. E muitas das vezes nos frustramos. Como essa mulher ficou frustrada. Tinha um sangramento há 12 anos. E eu te pergunto, há quanto tempo você está sangrando? Durante muito tempo, eu e meu marido fizemos de tudo para termos os filhos, até entendermos realmente o propósito de Deus. Eu sempre, como disse no começo, eu sempre fui uma mulher muito temente ao Senhor. Sempre fui obediente à vontade de Deus para a minha vida. Nunca fui de questionar o Senhor. Então, durante esse período em que nós estávamos desejosos em ter filhos, até então não ainda detectando nenhum problema, nós tentamos e vimos que não estava engravidando, então fui ao médico e surgiu uma hipertireoidismo em mim. O médico falou, nós não podemos fazer o pré-natal porque você está com hipertireoidismo e tem que tratar, porque isso é abortivo e tal. Enfim. Não aceitei, demorei um pouquinho para fazer o tratamento, não aceitava essa enfermidade, sempre fui uma pessoa super saudável, uma família super saudável. E, enfim, quando
Caí na real, fiz o tratamento e beleza, fui curada, porque a hipertireoidismo ela é progressiva, né? Ela pode, você consegue evitar, ser curada dela. A hipotireoidismo já não. A hipotireoidismo já é um tratamento que é eterno, né? Enfim, fui curada e fomos então lá fazer o pré-natal. E chegamos lá, ele falou: você não tem como engravidar a não ser por tratamento, por uma inseminação. Aí então nós começamos a orar e falar: Senhor, é isso mesmo que o Senhor tem para nós? E passou mais um tempo, entendemos que vamos fazer a inseminação. Chegamos lá para fazer a inseminação, o médico falou: você vai ter que fazer a inseminação in vitro, porque a inseminação normal é pouco para você. Não tínhamos condições, não tínhamos dinheiro, e a gente tinha vendido um apartamento, comprado um pedacinho de terra, falou: vamos vender a terra e vamos fazer o tratamento. E fizemos o tratamento, e aí chegava lá, aplicava o medicamento, tomava a injeção, e enfim, é um tratamento bem demorado, bem rigoroso, bem dolorido, emocionalmente. Fizemos o tratamento, e aí quando, não sei se alguém conhece o tratamento, eles injetam os medicamentos mesmo. E aí, com isso, geram óvulos em nós. E nesses óvulos, eles retiram, congelam, e aí depois faz a inseminação. E aí, toda vez que eu chegava lá, o médico falou assim: ó, amanhã nós vamos colher, tem 3 óvulos, tem 2 óvulos, tem 4 óvulos. Aí chegava no outro dia, todos tinham morrido. E, enfim, conseguimos colher um, e chegamos lá. Falei: doutor, eu não quero mais. Não quero mais, depois de várias tentativas. Eu falei: vamos tentar só com esse que nós já temos. E, enfim, quando ele foi descongelar, ele falou: olha, eu tenho uma péssima notícia para você. Seu óvulo morreu. E aí ele falou: olha, eu te aconselho a adotar, você não pode engravidar. E mesmo diante dessa notícia, eu já estava bem determinada aquilo que o Senhor tinha para nós. Porque na primeira vez que a gente recebeu a notícia, eu fiquei bem abalada. Quando o primeiro médico falou, eu chorei muito. Confesso para vocês que chorei baldes. Mas eu falava com o meu marido, eu falava: eu não sei por que eu estou chorando, porque no meu coração está em paz. E eu não sei por que eu estou contando isso, gente, mas o Senhor está conduzindo. Porque, na verdade, a palavra não era nem para entrar nesse detalhe. Mas eu acho que o Senhor está falando com alguém aqui. E eu chorei muito, eu falava com ele: amor, eu não sei por que eu estou chorando. Eu estou com meu coração tão em paz. E aí ele falou: vamos para o monte? Eu falei: não, eu quero ir para minha casa. Fomos para nossa casa e chegando em casa, eu falei: não, vamos para o monte. Fomos para o monte, oramos, ele foi para um canto, eu fui para o outro, aí ele foi chorar, e eu continuei chorando e tal. Aí saímos do monte já brincando, já rindo. Fomos para um outro lugar, e para uma igreja de um amigo dele, na época. Ele falou: vamos lá, está tendo culto hoje, era uma segunda-feira. Eu falei com ele: amor, eu não gosto de ficar atrás de revelação. E era uma igreja que entregava recados, né? Eu falei: eu não gosto. Você sabe disso? Aí ele falou: não, na hora que começar a gente vem embora. E quando chegamos lá, a palavra toda era como se só estivesse eu e ele no lugar. Então, fomos embora já em paz. Totalmente em paz. Chegamos em casa, recebemos um telefone que foi uma outra confirmação do Senhor também. Então, o nosso exame a resposta que nós tivemos foi 6 horas da tarde, 9h30 da noite,
nós já estávamos brincando, sorrindo, alegre e em paz. Aí nós entendemos que o Senhor não permitiu que nós não sofrêssemos nem meio-dia, nem a metade de um dia. Ele não permitiu que nós sofrêssemos. E fizemos então esse tratamento, não deu certo, saímos de lá, vamos entrar na fila de adoção, entramos na fila de adoção, fizemos todo o procedimento, depois de quase 1 ano e meio a gente foi habilitado, e no ano em que nós fomos habilitados, o Senhor trouxe ao nosso coração o que Ele havia falado no nosso noivado. No nosso noivado, meu marido teve uma família totalmente desestruturada. Ele teve uma família que ele fala, é a palavra dele. Eu coloco numa vitrine para nunca ser como eles. E eu já sou o contrário. Eu falo que eu pego a minha família, os meus pais, e ponho numa vitrine para ser como eles no casamento. Eu tenho prazer em dizer que eu procuro ser a mulher que a minha mãe foi, uma mulher submissa, uma mulher auxiliadora, uma mulher companheira, uma mulher, uma mãe. E ele foi o oposto, então ele tinha medo de casar. E da minha família, das minhas irmãs, nunca são iguais, né? Então, todo mundo é diferente, eu sou completamente diferente, elas são aqui de prova, conhecem minhas irmãs. Sou totalmente diferente das minhas irmãs. Minhas irmãs são autoritárias, são mandonas, são barulhentas. Minha família é maravilhosa. Quando reúne, eu não consigo falar, porque todo mundo grita e eu não consigo falar alto. Então, eu não consigo falar, e eu só fico assim, quando eu vou para falar, parece que está brigando, mas está todo mundo conversando. E está todo mundo rindo ao mesmo tempo, e brincando. Em tudo, até na forma de servir o Senhor. Eles hoje estão todos fora da presença do Senhor, somente eu servindo. Mas ele olhava para minhas irmãs e deu medo, deu uma insegurança. Ele fala, essa mulher vai mandar em mim. Eu não vou casar. Essa mulher vai mandar em mim. E fora que as pessoas de fora, os amigos dele, os parentes dele, viravam para ele e falavam isso. Então, quando a gente foi para ficar noivo, ele teve medo de ficar noivo, ele tinha medo de casar, ele foi para o monte. E orou e falou, Senhor, se for da tua vontade, fala comigo. E ele foi 5 da manhã e até as 10 da manhã, ele não ouviu a voz do Senhor. Quando ele descia do monte, subia 4 irmãzinhas que ele não conhecia, mas quando eles cruzaram, uma irmã virou para ele e falou com ele, olha aqui, varão, não temas o teu casamento, porque eu estou com a mão no teu casamento. E para ter certeza que sou eu, Deus, que falo contigo, a maldição dos teus pais não virá sobre ti. E os teus filhos serão ministério. Então, depois que nós fizemos todo esse processo, entramos na fila de adoção, o Senhor nos trouxe essa palavra. Os teus filhos serão ministério. Então, nós entendemos que os nossos filhos eram o ministério que o Senhor tinha para nós. E nós cuidamos, elas são de prova. O que cadê a Ana? Que a Ana falou aqui, dela me ver servindo com zelo e com prazer, é o que eu faço, em qualquer lugar. Jane está comigo desde o início, né, Jane? Me conheceu antes mesmo de ser pastora, né, Jane? E sabe do zelo que eu tenho pela obra do Senhor. O prazer que nós temos em servir a casa do Senhor.